Renato Ribas Lara, foi presidente e fundador da instituição Positivo em si. Então, assim, gostaria de fazer umas perguntas para o senhor. Então, de onde surgiu a ideia de fundar uma empresa como a Positivo? Bom, a ideia foi a seguinte: todos os fundadores do Positivo eram professores. E como professores, eles davam aulas, obviamente, em alguma instituição. Então, esses professores se reuniram e eles tinham um objetivo, que era de fazer uma escola que seria uma escola de bastante qualidade, da mais alta qualidade. E essa escola da mais alta qualidade só teria sentido a gente fazendo, e não a gente funcionando em outra escola, que seria, vamos dizer, de um outro proprietário ou de uma outra instituição. Então nós se reunimos com o objetivo de fazer uma escola de qualidade, isso já fazem 38 anos atrás, fundamos a escola, e a escola, a qualidade que nós queríamos virou no que virou. Quer dizer, hoje todos nós sabemos da importância que tem o Positivo, do nome que tem o Positivo, ou seja, da qualidade de ensino. Nós queríamos fazer uma escola de qualidade, e não nós não queríamos ser mais um, nós queríamos ser mais um, mas com diferencial. E, assim, como fundador de uma das maiores instituições de ensino do país, o senhor diria que é necessário para se ter sucesso, assim, fazer um negócio dele? Para se obter sucesso, não só na fundação da escola, mas em qualquer empresa, é muito trabalho. O trabalho é fundamental desde o primeiro momento, e isso não termina nunca. Por quê? Porque você sempre, depois de fundar a empresa, você tem que fazer com que a empresa evolua, ela se torne melhor do que ela é. E para isso você tem que trabalhar no dia a dia. Ou seja, cada vez melhor, cada vez mais importante, cada vez com novidades, cada vez criando coisas novas. Ou seja, o trabalho é fundamental. Nenhuma empresa cresce se não for com muito trabalho. Quais foram os maiores obstáculos enfrentados para dar certo isso, para chegar no ponto que está hoje? Veja, os obstáculos foram muitos, certo? Por exemplo, quando nós fundamos a escola, nós começamos com um pré-vestibular. E nós queríamos fazer, além do pré-vestibular, uma escola regular. Uma escola que tivesse hoje ensino fundamental e ensino médio, e naquele tempo ele era ensino de primeiro grau e ensino de segundo grau. Só que as escolas pré-existentes na época fizeram todo um trabalho para dificultar a nossa fundação, ou seja, põe um obstáculo no lugar, põe um obstáculo na secretaria, cria uma dificuldade natural para você fazer. Ao passo que em alguns países você consegue abrir uma firma em uma semana, às vezes no Brasil você, para abrir uma firma, você precisa de quase um ano. Então essas dificuldades nós tivemos, certo? Fomos superando elas pouco a pouco e felizmente nós chegamos onde chegamos. E aqui, as maiores dificuldades enfrentadas por nós no programa Minha Empresa foi em questão do relacionamento entre funcionários de direção. Uma empresa do porte da Positivo, assim, quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Nós não temos esse problema de dificuldade com funcionário, entre funcionários e, vamos dizer, sócios da empresa, porque nós sempre imaginamos uma empresa que, para ter sucesso, ela deveria remunerar bem os seus funcionários. Então, por exemplo, o nosso funcionário administrativo é muito bem remunerado. O nosso professor é o professor mais bem pago da cidade. Aliás, é um dos mais bem pagos do Brasil. Ou seja, nós só conseguimos sucesso por fazer uma parceria entre os funcionários e a empresa. E essa parceria só tem sentido quando ela tem uma dupla mão. Ou seja, o funcionário está cedendo o seu trabalho para a empresa, mas por outro lado ele está sendo remunerado convenientemente para que ele produza aquilo que a empresa quer. Ou seja, com isso, nós nunca tivemos problema com o funcionário. Então, o nosso funcionamento é um funcionamento normal. E veja, nós estamos falando de uma empresa que hoje tem 10 mil funcionários. Certo? É uma empresa que começou, ela tinha 4 funcionários quando começou. Certo?
em 1972, nós estamos fazendo agora 38 anos em dezembro, e eram 4, hoje são 10 mil. Então é fácil de você perceber que essa evolução só foi possível porque nós tentamos viabilizar o funcionamento ou o enquadramento desses funcionários dentro da nossa filosofia. Qual era? Fazer uma empresa de qualidade que pagasse bem os seus profissionais para que eles dessem um retorno possível. Porque você veja, a escola, no nosso caso, ela é basicamente escola, além de outros setores que nós temos na empresa, mas a escola nada mais é do que uma firma de prestação de serviço. E do que vive uma firma de prestação de serviço? Ela vive de mão de obra de pessoas. Ou seja, nós dependemos de pessoas. Se as pessoas não estiverem felizes onde estão trabalhando, elas não vão fazer um bom trabalho e a empresa não pode funcionar bem. Ou seja, automaticamente só tem sentido essa empresa funcionar adequadamente se os funcionários funcionarem adequadamente. E funcionário, para ser feliz e funcionar adequadamente, tem que ser bem pago. E é o que nós conseguimos fazer. Então é meio que forma de reconhecimento. Uma forma de reconhecimento do trabalho do funcionário. Quais são, na sua opinião, os pré-requisitos, assim, para alguém que quer montar uma empresa que chegue a um lugar, assim, mais ou menos como positivo salário? Veja, eu acho que o importante é você reunir pessoas que tenham um certo talento. Uma empresa, ela não se faz unicamente digamos, de profissionais que vão trabalhar exclusivamente no objeto fim da empresa. Ou seja, você, digamos, vai montar uma escola de computação. Se todos os membros da empresa forem boas pessoas que mexam no computador, isso só por si só não é suficiente. Você tem que ter alguém que entenda do marketing, você tem que ter alguém que entenda de administração, você tem que ter alguém que tenha capacidade de liderança para que você seja o líder, o condutor dessa empresa, certo? Você esteja alguém que entenda de fazer economias, certo? Essas coisas. Então, veja, essas coisas todas, você depende de ter pessoas que se complementem. Não basta você ter só a mão de obra que vai executar, às vezes, o objeto fim da empresa, certo? Então, no exemplo que eu estou te citando, por exemplo, de alguém que vai mexer com o computador, é um exemplo típico. Às vezes todos mexem com o computador, mas não tem um líder. Aí todo mundo manda, não vai funcionar, vira uma bagunça. Ninguém conduz a empresa por uma certa divulgação dela para que ela se torne conhecida. Precisa ter alguém que tenha noções de comunicação, noções de marketing, noções de comunicação, noções de jornalismo. Alguém que tenha bom relacionamento com a imprensa, que vai lá num órgão de imprensa do bairro, de algum lugar, e diga, olha, eu estou fazendo uma empresa, eu queria dizer para você que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, poderia divulgar para mim. Ou seja, mantenha um relacionamento com as pessoas, alguém que entenda o dinheiro, que junte o dinheiro das pessoas e fala, vamos ter que juntar, vamos ter que economizar, vamos ter que pagar isso, vamos ter que pagar aquilo. Às vezes tem gente que pega o dinheiro no caixa, está lá, sobrando um certo valor no caixa, vamos comprar mais um computador porque tem dinheiro. E às vezes o cara esquece que daqui 10 dias tem que pagar um imposto, tem que pagar alguma coisa e ele não estava prevenido porque não foi suficientemente planejada a atividade da empresa. Então esse planejamento é fundamental. E aqui a última. Quais seriam os conselhos, algum conselho que o senhor dá para os jovens, assim, a nossa faixa etária que estão agora tentando começar no mercado de trabalho, assim? Eu diria o seguinte, que é muito importante, além da vontade de se fazer a coisa, ter conhecimento daquilo que se faz. Quanto mais conhecimento você tiver daquilo que você vai fazer, melhor. Então, por exemplo, você precisa conhecer uma determinada coisa, você vai estudar. Estudando, você vai se tornar melhor naquilo. Você vai mudar o teu processo produtivo, fazendo ele se tornar mais produtivo,
mais econômico, mais vantajoso. Então, com isso, você consegue fazer um produto melhor e mais barato, que é o objetivo de qualquer empresa. Porque quando você faz uma empresa, qual é o interesse dela? É que você tenha lucro. Certo? Você não vai fazer a empresa pelos seus belos olhos, nem pelos belos olhos dos outros. Você vai querer ter lucro para você sobreviver daquele lucro. Não só você, como todos os participantes do negócio. Mas por quê? Pra quê? O trabalho. Da onde vocês são? Meia-noite, ó. 5. Dia 500.